Está no ar. Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar. Rádio Instituto Federal. Fala galera, está no ar mais uma edição do programa Papo Federal. Eu sou o professor Fábio Machado e o tema da semana é educomunicação. Já ouviu falar dessa palavra? Está curioso? Quer saber como que ela pode ajudar no desempenho dos estudantes? Pois é, então não saia daí, que o papo já vai começar. Vamos falar com o professor Dr. Marcel Consani, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Segura aí, já vamos começar o papo, viu? E o papo da semana fala sobre educomunicação. Para conversar com a gente, convidamos o Dr. Marcel Consani, que é professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Olá, professor, obrigado por ter aceitado o convite de bater esse papo aqui com a gente na Rádio e TV Instituto Federal. Fábio, eu é que agradeço. Em nome da Escola de Comunicações e Artes, que eu estou representando hoje, né, que é um departamento da USP que, por sinal, está fazendo 50 anos. 50 Agora, anos. 50 anos de ECA, né? E que também corresponde aos 20 anos do Núcleo de Comunicação e Educação, que historicamente foi a instância que no Brasil se dedicou a pesquisar a educomunicação, pioneiramente, certo? Interessante. Então, a USP é conhecida, na verdade, né? Tem professores que já pesquisam, publicam ali. Agora, para o pessoal, antes de falar mais sobre a Universidade de São Paulo e como que ela está abordando essa temática e pesquisando sobre o tema, só para esclarecer para os nossos ouvintes, o que é, na prática, educomunicação, professor? Olha, antes, lá pelos anos 70, educomunicação era um termo bastante preciso, embora fosse uma expressão usada por poucos grupos. Então, a educomunicação ela foi identificada como uma prática social, uma maneira alternativa de se fazer educação, e essa prática alternativa ela foi, de certa forma, estimulada por ONGs, por sindicatos, por igrejas, e ela funcionava no sentido de empoderar operários, trabalhadores, camponeses, no uso dos meios de comunicação para buscar fortalecer uma educação mais democrática e por dar acesso para essas pessoas aos meios de comunicação, que tradicionalmente na América Latina estão na mão de oligopólios, de pequenos grupos, que de certa forma instauram uma cultura midiática que dá voz à hegemonia, dos grupos políticos. Certo. Então existe um DNA político muito forte na origem da educomunicação. E com o tempo, essa atitude, essa ênfase política, ela foi na verdade sendo acrescida de qualidades pedagógicas, de abordagens um pouco mais didáticas e a ponto de se configurar como um campo de atuação. Então, a primeira ideia da educomunicação é que ela surge como prática social e logo depois, uma década depois, ela passa a reivindicar um status de campo epistemológico, de práticas e também de estudo. Agora, se nós analisarmos a estrutura da palavra, você junta duas palavrinhas, que é educação com comunicação. Na prática, o seu discurso fala que um dos objetivos é dar também um certo poder e autonomia para grupos que não teriam essa condições ou autonomia de fazer discursos, falar, transmitir ideias. Agora, isso é possível trazer para o ambiente escolar, então, e o aluno teria essa condição plena de trabalhar a comunicação de que forma? Como na prática isso funciona dentro de uma escola? Como dar o empoderamento para o aluno ter acesso às ferramentas de comunicação? Bom, quando você sai do campo da prática, pura e simples, quando você vai estudar os fenômenos sociais, você se depara com as relações humanas. Então, toda relação humana é permeada por política e toda relação humana é conduzida por comunicação. Então,
a ênfase comunicacional nos processos educativos, que é justamente a abordagem que caracteriza a educomunicação, ela junta as duas dimensões, a dimensão individual da pessoa e a dimensão interpessoal da sociedade. Então, você pega a escola como a figura de um ecossistema, esse ecossistema que a gente poderia chamar de comunicativo, que se instaura na escola, ela é regida muitas vezes por uma relação em que o professor ou o gestor do ensino, ele é o detentor do conhecimento, ele é o detentor da informação, então ele monopoliza o discurso. E a educomunicação, ela vem no sentido de garantir primeiro que haja um equilíbrio nessa relação comunicativa, em que os alunos tenham também a sua voz, a sua possibilidade de expressão e se tornem protagonistas do próprio processo educativo. Então, todas as estratégias e recursos da educomunicação, vale dizer, da comunicação, elas são mobilizadas para que o aluno aprenda a se expressar mais e melhor e a tomar as rédeas, então, da própria formação. Isso, para a gente, é um axioma, é uma maneira de pensar que conduz o processo pedagógico. Agora, professor, como que isso pode impactar na vida do estudante? O senhor falou, de comunicação, ele vai aprender a se expressar mais. Agora, como que esse aluno, ao participar de um projeto dessa natureza, mesmo aquele aluno que não queira fazer, por exemplo, um curso de jornalismo, um curso na área de comunicação, como que ele pode aproveitar esse conteúdo de educomunicação e enxergar reflexos diretos na sua vida acadêmica? Bom, a gente tem que levar em conta que na vida em sociedade, a gente se comunica o tempo inteiro. A gente pode não prestar atenção, pode não dedicar-se um cuidado especial à nossa relação com o mundo, mas a nossa relação com as pessoas próximas e hoje em dia, por causa dos meios digitais, também com as pessoas distantes, né? A ideia de distância, ela é transformada pelos meios digitais, né? Essa relação é sempre uma relação comunicativa. É sempre uma comunicação que ela se revela com maior ou menor qualidade, dependendo da liberdade e da eficácia com a qual a gente consegue transmitir as nossas ideias e compartilhar das ideias dos outros. Então, a ideia da educomunicação é sempre melhorar a qualidade, né? Aumentando o diálogo, né? Então, a gente tem, assim, uma presença muito forte das ideias do educador Paulo Freire, sustentando a educomunicação através do conceito de dialogicidade, mas sempre a gente buscando fazer da comunicação um processo de harmonizar as relações humanas. Isso é muito necessário na escola. Em qualquer área que ele vier atuar, inclusive, não necessariamente... Exatamente, qualquer área que ele vier atuar. Porque a comunicação é universal. Ele vai usar isso independente de por onde ele passar, empresa que ele atuar e etc. Só para você ter uma ideia, a gente está falando da comunicação como se fosse um processo único, mas é um conjunto de processos e um conjunto de linguagens. Eu, por exemplo, eu me expresso por escrito, eu me expresso falando oralmente, me expresso gestualmente. Então, assim, e o conjunto, a combinação dessas diversas linguagens, ela vai proporcionar diferentes construções comunicativas. Agora, falando desses processos, dessas linguagens que são possíveis serem aplicadas dentro da escola, o senhor poderia citar algumas dessas abordagens? Que tipo de ferramentas, tecnologias podem ser colocadas dentro da escola para servir como ferramenta de educomunicação? Bom, eu vou colocar isso, vou tentar falar rapidamente, assim, de uma perspectiva histórica. Vou falar de uma força muito poderosa na comunicação, que é a oralidade. A comunicação oral, como aquela que a gente está fazendo hoje, via meios digitais, ela acompanha o homem desde as suas origens. No histórico da educomunicação, não se pode deixar de mencionar Mário Kaplun, estudioso, radialista, argentino, que praticamente ele lançou as bases para as primeiras práticas educomunicativas, e ele tinha a estratégia do fórum cassete, em que se fazia uma gravação compartilhada e depois sobre a qual incidia uma análise reflexiva daquilo que as pessoas simples, as pessoas humildes, os trabalhadores queriam dizer.
era uma maneira assim de inverter a lógica da rádio, em que um pequeno grupo determina o que deve ser comunicado e os pontos de vista sociais e políticos a uma grande maioria. Então, na verdade, a estratégia do Fórum Cassete de Mário Kaplun, ela resgatou a oralidade pelo modelo radiofônico. E esse modelo depois ele foi muito utilizado num projeto chamado Educom.rádio, que ele foi desenvolvido junto a 450 escolas. Que foi aqui em São Paulo, não foi? Foi no município de São Paulo. Então, ele abarcou 450 escolas, envolvendo comunidade escolar, professores, alunos. E a grande ferramenta, a espinha dorsal do projeto, como se pode ver no próprio título, é o rádio. Então, a linguagem do rádio, também realizada a partir dos alunos, a partir dos seus interatores, né? Ainda que usasse modelos radiofônicos, ela visava principalmente promover a comunicação do âmbito da escola e da escola com seu entorno. E hoje em dia, a própria experiência dessa rádio, da qual a gente está participando no momento, ela é em grande medida educomunicativa e se beneficia ainda de uma terceira geração da oralidade, que agora é a oralidade digital. Então, uma prática ancestral, que é o falar, ele vai sendo ressignificado, ele vai sendo transformado e potencializado com a tecnologia que existe. E o principal, assim, é que a gente está simplesmente conversando. Agora, é interessante, professor, que as tecnologias vão se transformando, mas a base é sempre a mesma. A comunicação, o desenvolvimento dos relacionamentos e da troca ali, né, de informações. E o que muda é o meio, mas o objetivo, ele parece que continua o mesmo, assim, desde daquela época. Sim, porque a comunicação serve, né, até por uma questão etimológica, né, do comunicare, do tornar comum. A comunicação serve para melhorar a relação entre as pessoas. Então, a ideia assim, eu expressão comunicativa, eu estou expressando meu pensamento. A ideia é eu aprender a ouvir, então eu me comunicar, eu tornar comum ideias com o outro. E nessa comunicação eu estabelecer uma transformação social para melhor. Muito bom. E assim, a gente vai falar sobre onde esse profissional pode procurar cursos, etc., daqui a pouco, mas já dá para adiantar alguma coisa? Por exemplo, esse profissional que busca se qualificar, busca conhecimento para aplicar a educomunicação na sua escola, seja um coordenador, um professor, primeiro ele tem que, claro, saber o que ele está fazendo. Segundo, ele precisa ter recurso para aplicar isso. É caro aplicar a educomunicação, porque eu percebo que ainda é uma prática pouco disseminada, não são tantas instituições que produzem esse tipo seguem por esse caminho. É porque é caro ou é porque falta conhecimento? Por que as escolas, já que tem tantos benefícios, por que as escolas não usam, né? Bom, primeiramente, eu não sei se ficou claro até aqui na minha fala, mas é preciso uma mudança de postura. Se eu não reservo espaço para a expressão do aluno, se eu não verticalizo as minhas relações, quer dizer, aliás, se eu não horizontalizo, né? Relações que são normalmente verticais, né? De cima para baixo, centralizadas, né? Se eu não tenho abertura para compartilhar aquele micropoder, né? Vamos nos referir aí ao Michel Foucault, né? Se eu não trago isso para a escola, assim, uma ideia realmente democrática de como deve acontecer a educação, eu não consigo realizar educomunicação. Ainda que eu tenha acesso à tecnologia, ainda que eu tenha uma verba imensa para investir em computadores, câmeras, gravadores digitais, né? Isso não garante o principal da comunicação, que é o estar aberto ao outro e às suas ideias. Então, na verdade, você parte da relação, da abertura para o outro, da necessidade do diálogo, de se promover o diálogo, e aí sim usar isso na construção dos saberes, não trabalhar com saberes já constituídos e impossíveis de ser transformados, né? Se eu tenho essa abertura, que é uma abertura, antes de tudo, política da escola, né? Então, uma ideia de escola democrática, eu não consigo realizar a educomunicação. Então, eu imagino que o educomunicador, ele possa ser definido como um mediador de processos, ele vai harmonizar esses processos, ele vai estabelecer diálogos, e ele vai sustentar fluxos de comunicação que, no seu conjunto, aí sim, vão promover o desenvolvimento intelectual e cognitivo do
do estudante. Isso não acontece só em escolas, eu não estou falando só onde haja alunos, currículos, programas, né? Em todos esses contextos, a educomunicação pode contribuir, mas fora deles, ela sempre marcou presença em organizações não governamentais do terceiro setor, e ela é uma força muito marcante, cada vez mais significativa na área da produção midiática. Cada vez mais a gente pensa na educomunicação como uma instância que pode dar origem a mídias, uma produção midiática democrática, compartilhada e colaborativa. Tem aqui um exemplo em uma escola estadual, acho que é municipal da região de Mogi das Cruzes, que a coordenadora pedagógica decidiu implementar a educomunicação lá. Sem recurso, né, da escola, ela acabou usando ali uma câmera, ou era um celular, depois conseguiu uma câmera mais barata, e ela filmava com um celular e os alunos preparavam um telejornal do ensino fundamental, criancinhas ali, e eles já apresentavam, tinha âncora, tinha repórter, tinha produção, tudo com um celular, papel e caneta. Então, é educomunicação também, mesmo sem tantos recursos. Assim, é possível colocar em prática a educomunicação. Tem uma grande diferença entre a educomunicação e outras abordagens que são muito próximas da gente, né? Eu diria que tem até uma boa vizinhança, né? Por exemplo, a abordagem da mídia educação. Existe a mídia educação e existe a media literacy, ou literacia mediática, como se fala em Portugal, né? Que são coisas muito parecidas. São aspectos da educação para e pela comunicação. A educação para é você aprender o que é a boa comunicação a partir da análise crítica, leitura crítica do conteúdo dos meios, das mídias, né? E pela comunicação é você aprender a comunicar fazendo comunicação, aprendendo a usar câmeras, gravadores, microfones e etc. e tal, né? Os dois aspectos, eles estão presentes na educomunicação, mas a educomunicação não se limita ao know-how comunicativo. Isso está mais ligado às outras áreas da educação. Como eu falei, você usa o material de que dispõe, a tecnologia que está ao seu alcance, mas o principal ainda é estabelecer o diálogo entre os seres humanos e estabelecer uma relação na qual se construa o conhecimento. E a instituição, seja escola ou não, desde do topo, do diretor, para baixo, precisa comprar essa ideia. Caso contrário... Ou eu já vi casos, por exemplo, de um professor muito interessado, mas não existia o apoio da instituição como um todo. Isso pode atrapalhar? Bom, eu posso falar assim, né, num outro plano, né, um plano abstrato, de que existe uma diferença entre a moral e a ética, né? Que a moral é um conceito amplo, ideal, assim, né? E a ética, ela é um recorte, né? Por isso que eu falo da ética do advogado, da ética do médico, né? Eu tô falando porque eu dou aula de ética da comunicação, né? Tô fazendo um paralelo. Na comunicação e na educomunicação, você tem, assim, o grande conjunto de pressupostos, a educomunicação ideal, a educomunicação abrangente, e hoje em dia a gente fala muito na educomunicação possível, que ela contempla assim, aspectos em que ainda há uma compreensão limitada, mas que se quer a educomunicação, e também existe a educomunicação que ela é praticada em alguns contextos, mas ela ainda está influenciada por uma cultura escolar ou por uma cultura institucional presente que deixa você ser livre até certo ponto. Ora, liberdade até certo ponto, liberdade outorgada, né? Liberdade controlada. É sempre assim, você está falando de graus de controle, né? E isso leva justamente a uma outra vertente dentro da educomunicação que é muito, muito importante, chamada gestão da comunicação. Então, além de mediador, o educomunicador ele aprende a fazer a mediação que a gente chama de gestão, que é você mobilizar, viabilizar o conjunto dos processos dentro de uma instituição. Então, dentro da escola, o educomunicador ele tem que ser realmente uma força atuante na gestão dos processos. E aí, realmente, a escola ou a instituição, ela tem que estar aberta, ela tem que estar imbuída de uma cultura comunicativa de diálogo. Muito bom. E para buscar, não é uma coisa que você chega, implementa e eu imagino que esse profissional, ele precisa, ele deve buscar esse conhecimento, estudar, se qualificar ou
seguir pelo caminho do acerto e do erro, que pode ser um pouco mais longo e trazer alguns problemas. Quem estuda a área de educomunicação, como é que se chama, qual é o nome desse profissional e onde que ele pode estudar, se qualificar? Existem centros de referência, o senhor citou um logo no início da entrevista. Quais são os principais centros de referências no Brasil onde esses profissionais podem buscar esse conhecimento? Bom, é muito interessante essa sua pergunta, porque eu estou aqui, eu sou parte, né, de um movimento, né, eu estou referenciado, né, eu estou vestindo uma camisa aqui, né, não tem o brasão, mas eu estou vestindo a camisa de um grupo, né, que está sediado aqui na Universidade de São Paulo, né, que eu imagino que seja um grupo bastante significativo, mas para você ter uma ideia, existem educomunicadores. Essa é a resposta porque você perguntou. Quem pratica educomunicação é educomunicador. Educomunicador é o profissional que atua com educomunicação. Exato. E a origem da palavra, se você pensa assim, é junção da educação com a comunicação. Não é só juntar, é diferença. Não é assim, olha, alguém se enfiou no meio lá dos dois campos, né, quis criar uma profissão nova, né? Não é bem isso. Na verdade, é um nome para designar uma profissão nova em que na verdade, você perpassa as duas áreas. Então, você pode ser um educador que trabalha com a comunicação, que aprende a comunicar e nesse aprender, ele não deixa de ser educador, mas ele potencializa o seu papel pedagógico, ou pode ser um comunicador em que, no seu exercício profissional, ele se deu conta da imensa responsabilidade dos meios para educar. É uma responsabilidade implícita. Toda mídia educa, para o bem ou para o mal, né? Porque ela direciona, ela mobiliza politicamente, né? Então, o educomunicador simplesmente é um profissional preparado para estar consciente do que ele é, para ele poder conduzir esses processos conscientemente, para não evitar justamente o que você falou da tentativa e erro. E aí você tem grupos de educomunicadores que dizem que o educomunicador se forma na prática, então ele não precisa de curso nenhum. Você tem gente que defende essa ideia. Eu respeito, mas não concordo, evidentemente, né? E tem movimentos de formação universitária, movimentos acadêmicos que pensam no educomunicador como um bacharel. E aí eu citaria a Universidade Federal de Campina Grande como um polo, né, de formação de educomunicadores, mas na perspectiva do bacharelado, assim como eu cito o Departamento de Comunicação e Artes da ECA USP, como aquele que cedia um curso de licenciatura em educomunicação. Existe um curso, então, de licenciatura, ofertado pela USP. Pela ECA USP. É um curso noturno de 30 vagas anuais, que ele existe desde 2011, né? A primeira turma ela ingressou em 2011, e que esse curso é de 8 semestres, tá? São 4 anos de curso. São 4 anos então, de curso. Porque é interessante, as pessoas, educomunicação é só você ir lá e fazer. Você precisa de 4 anos para você se habilitar a ser um bom educomunicador. Não é uma coisa que é da noite para o dia, né? Como toda faculdade, vamos falar sério, como toda universidade, toda faculdade, os 4 anos são para você ter um preparo básico, certo? Para você vivenciar, para você fazer estágio, para você participar de iniciação científica, né? Para você definir qual a sua melhor vertente de atuação. Mas isso tudo, o aluno se torna um profissional, um educomunicador, depois de anos de atividade, depois da prática. Até após a faculdade ainda, vai aí que ele vai entrar de fato na prática para desenvolver. Exatamente. Mas vai ser bem mais fácil esse desenvolvimento por conta do suporte teórico e experimental que ele teve dentro da faculdade. Né? E quando que é o próximo processo seletivo, para quem tiver interesse, quem quiser procurar mais informações, tem algum site ou telefone? Então, eu aconselho a procurar o site do CCA, né? Da ECA USP, né? A gente tem lá uma aba para licenciatura, é muito fácil de localizar. Como uma licenciatura da USP não é um curso livre, não é um curso de extensão, o ingresso é unicamente pela FUVEST, né? Mas a gente tem assim, uma abertura grande para alunos cotistas que entram por escola pública ou cotas raciais também, né? Por Enem, né? Então, a gente tem assim, uma tendência grande a ter um público diverso. Muitos alunos entram direto do ensino médio, outros alunos estão na segunda faculdade, às vezes terceira graduação, né?
porque tem até doutor em filosofia fazendo o nosso curso, né? Interessante. Fazendo a graduação, né? Porque ele representa mesmo uma abordagem tão inovadora, né? Tão diferente, voltada para o futuro, que se pensa muito assim, como uma profissão da vida. Então, existe muito esse caráter de, olha, eu me achei na educomunicação, né? Que interessante. Bem, então chegamos ao fim aqui do nosso papo. Eu quero te agradecer em nome do Instituto Federal de São Paulo por esse papo aí muito agradável e espero que tenha ajudado as pessoas que vão assistir e atrair muitas pessoas aí para poder conhecer, quem sabe colocar em prática isso aí e ajudar a melhorar a vida das pessoas. Obrigado, professor, por sua presença. Volte sempre aqui até a rádio. Eu agradeço muito pelo seu convite e me coloco também assim, a serviço dos ouvintes para quem quiser fazer contato, quiser conhecer mais a educomunicação, mais de perto, visitar, por que não, né? Nosso departamento, né? Saber onde acontecem os projetos educomunicativos, saber se tem alguém aí na sua região que faz educomunicação, né? Enfim, para organizar assim e disseminar essa grande rede de educomunicadores que a gente espera consolidar no Brasil e no mundo, né, nos próximos anos. Isso aí. Para você que nos acompanhou, nos assistiu, nos ouviu, hoje, amanhã, depois de manhã, de tarde, de noite, enfim, obrigado por sua audiência. Faça seus comentários. Se quiser deixar alguma pergunta aqui, só comentar nesse vídeo aqui abaixo ou aí abaixo do box de áudio, que a gente passa a pergunta ao professor. Muito obrigado pela audiência. Nos falamos na próxima segunda, 1h30 da tarde, em mais uma edição do programa Papo Federal. Até lá. Tchau, tchau, gente.